Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de Windows aqui, ainda com o explorador de arquivos. A gente começou vendo como criar arquivos e pastas e agora nesse vídeo nós vamos ver como renomear arquivos e pastas. O vídeo agora é sobre o ato de renomear, ok? O material de apoio que você recebe também tem muita coisa sobre renomear, tem toda a sequência escrita direitinho, toda bonitinha para você não ter dor de cabeça. Nós vamos agora continuar o explorador de arquivos, só que o vídeo de hoje é sobre renomear pastas e arquivos, ok? Então vamos lá para o nosso Windows. Nosso Windows aparece aqui com o nosso zoom ainda e nós vamos brincar com os objetos que nós já havíamos criado no vídeo anterior, certo? Lembrar o seguinte, certo? Nós estamos, nesse momento, trabalhando com uma pasta, dentro de uma pasta, chamada Windows 10. Essa pasta Windows 10, por sua vez, está dentro da pasta Documentos, certo? E que a pasta Documentos fica dentro deste computador, dentro do computador que eu estou utilizando. Nós já criamos algumas pastas aqui dentro, nós já criamos 2 arquivos aqui dentro no outro vídeo, e nós vamos renomeá-los agora. Então, o que nós vamos fazer é trocar os nomes deles, certo? Me permita, com alguns detalhezinhos aqui, vamos lá. Eu tenho 4 pastas, 2 arquivos, eu vou renomear as pastas. O ato de renomear, ele exige que você siga 4 passos bem simples, certo? Olha só, a descrição, por mais minuciosa que ela possa ser, a descrição advinda da banca, da examinadora, por mais minuciosa que ela possa ser, ela tem que respeitar 4 passos. Primeiro, você quer renomear alguma coisa, quer trocar o nome de algum desses objetos. Você tem que selecionar o objeto cujo nome você quer trocar. Então, por exemplo, eu não gostei do nome nova pasta. Ok, eu quero trocar o nome nova pasta. A primeira coisa a fazer, selecionar esse objeto. Marcá-lo, escolhê-lo, ok? A segunda coisa é executar o comando. Existem várias formas de executar o comando de renomear, certo? Então nós vamos conhecer todas as formas de executar o comando renomear, ok? O que você vai fazer em seguida é digitar o novo nome, ou seja, vai digitar o nome que o objeto vai passar a ter. E quarto, você vai confirmar a operação. Certo? Então não esquece, são 4 passos. Selecionar o objeto, executar o comando, digitar o novo nome e confirmar a operação. Depois disso, você renomeia qualquer objeto. Agora, o que muda muito é isso aqui. Porque existem várias formas de fazer, várias formas de executar o comando, certo? O 4º passo também muda um pouco, porque você tem lá a opção de confirmar. A gente já viu na aula de criação que a gente pode confirmar com Enter ou com o clicar fora. Você pode clicar fora, clicar em qualquer outra área que você também confirma o renomear. Então, no 4º passo, a gente tem essas 2 opções. Ou, se você não quiser confirmar, se quiser cancelar, você já sabe que aperta ESC. Mas a forma de executar o comando, existem várias formas, e é isso que a gente vai ver agora, ok? Então, vamos conhecer as formas de renomear. E uma coisa eu peço a todos vocês é que testem aí também. Testem. Criem pastas. Renomeiem pastas, vejam todas as formas de fazer para você memorizar, porque na hora que cair na prova, você já sabe o que o cara está pedindo. Você não perde tempo tentando interpretar o que é que o elaborador maldoso quis criar com aquela questão. Você sabe de cara o que o cara pediu, certo? Então, quanto mais você usa, mais prático fica, certo? Então, vamos lá. Eu quero trocar o nome nova pasta. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar nela. E ela fica selecionada. Selecionar é isso. Se eu quiser selecionar o botão direito, eu clico nela, ela fica selecionada, ok? Então, selecionei. Só pôr o mouse aqui em cima não é selecionar, certo? Selecionar é clicar, e aí essa borda diz que quem está recebendo o meu foco, quem está recebendo a minha atenção é aquela pasta. Então, vamos mudar o nome da nova pasta, certo? Primeira coisa a fazer, selecionar, ok. Executar o comando. Vamos para a primeira forma? É aqui, ó, tem um botão aqui em cima, na guia início, certo? Na guia início, você tem um botão chamado renomear. Olha que legal. Aí eu vou clicar no botão renomear. Cliquei no botão renomear. O nome passa a ser alterável. Ó, que legal ficou aqui, certo? O nome aqui na pasta passou a ser alterável.
Aí, é exatamente como acontece quando a gente cria a pasta, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou digitar um novo nome. Vamos chamar de velha pasta. Mudei um nome novo e chamei de velha pasta. Eu ia botar peste. Então, em homenagem ao meu amigo, professor Fernando Pestana, eu vou botar aqui peste. Ok? Professor Fernando Pestana, professor de português, né? Um excelente profissional. Se você não conhece o professor Fernando Pestana, procure ele. É um excelente professor. Então eu vou botar aqui o peste, certo? Troquei, dei enter para confirmar. Então o que foi que eu fiz? Selecionei a pasta, cliquei naquele botão lá em cima, renomear, digitei peste e dei enter para confirmar. Segui os 4 passos, como sempre. Uma outra forma de fazer seria o seguinte: a pasta peste já está selecionada, certo? A pasta peste já está selecionada. O que é que eu vou fazer? Eu vou renomear novamente, certo? Lembrando, ela já está selecionada, ok? Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pressionar a tecla F2 no meu teclado, que é uma outra forma de executar o comando. Então, F2 habilita o comando de renomear. Entendeu? Então, selecionei, habilitei o comando, executei o comando, que pode ser ou no botão lá em cima ou no F2. Vou colocar um outro nome. Vou colocar aqui Duda, em homenagem à minha amiga professora de português também, Duda Nogueira. E aí vou dar enter para confirmar, certo? Segui as 4 etapas. Vou fazer de novo de outra forma. Vamos fazer de outra forma. A outra forma é o botão direito do mouse. Lembra? Sempre tem o botão direito do mouse. Sempre tem o botão direito do mouse. Então, a pasta já está selecionada. Aí eu vou clicar nela. Note bem, para criar eu tinha que clicar na área em branco. Para fazer um comando nessa pasta Duda, eu tenho que clicar com o botão direito do mouse nela. Aí as opções mudam, certo? Para refletir comandos que podem ser realizados nela. Cliquei com o botão direito do mouse sobre a pasta Duda. Tem várias opções e uma delas aqui, olha só, uma delas é renomear. Quando eu clico em renomear, no menu que aparece, o nome Duda fica alterável. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer Geneide. Geneide é uma professora de português também muito competente, amiga minha, Geneide Ferreira. Procurem. Tá? Português é seu problema, nós temos várias opções de professores para vocês estudarem português. Eu vou dar enter para confirmar, certo? Então o que foi que eu fiz? Selecionar, executar o comando. Eu executei 3 formas, com o botão na faixa de opções, com o botão direito do mouse agora e com o F2, que é uma tecla no seu teclado. Tudo isso é para renomear. Um detalhe, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a 4ª forma de renomear. Antes da 4ª forma de executar o comando, eu gostaria de dar uma noção importante para vocês. Primeiro, lembra que eu disse que tem que selecionar primeiro? O ato tem que ser selecionado. Eu sei que você disse, lembra, João, mas eu não consigo ver porque essa aula é gravada. Então, assim, eu te disse para selecionar primeiro. Com o botão direito do mouse, a gente não precisa que o elaborador explicite a seleção. Veja por quê. Eu vou clicar nesta pasta, botão direito. Ela não está selecionada. Mas eu só vou clicar com o botão direito do mouse. Ao clicar com o botão direito do mouse, ele já seleciona e abre o menu. Eu poderia escolher de outra forma. Eu poderia clicar com o botão esquerdo para selecionar e depois clicar com o botão direito para abrir o menu. Eu poderia fazer isso, mas não esquece. Quando você trabalha com o botão direito do mouse, se você clica diretamente no objeto, ele já é selecionado automaticamente. Portanto, o elaborador não precisaria, o cara que escreve a questão, ele não precisaria explicitar que houve seleção. Ele pode dizer assim, olha, o usuário clicou com o botão direito do mouse e no menu pediu isso. Quando ele diz clicou com o botão direito do mouse, você subentende, poxa, clicou com o botão direito do mouse, já incluiu a seleção junto. Né? Vou clicar aqui no atalho teclado com o botão direito do mouse. Ele já selecionou e abriu o menu, eu não precisei selecionar num movimento separado. Eu não precisei selecionar numa operação separada, numa etapa separada, ok? Então esse é um alerta. Pode ser que o elaborador diga isso e você se confunda e acabe dizendo assim, rapaz, estou vendo aqui no meu texto que ele não mandou selecionar. E João disse que tem que ter 4 etapas. Selecionar, executar o comando, digitar o novo nome e dar enter para confirmar. Ele só mandou clicar com o botão direito do mouse e pedir renomear. Sim, mas o clicar com o botão direito do mouse inclui o ato de selecionar. Ok? Agora nós vamos para a 4ª forma de alterar o nome
de um arquivo, a quarta forma de executar o comando. Primeiro, a gente seleciona, certo? Então, vamos lá, vou selecionar a pasta Geneide, certo? E aí eu vou clicar uma vez no nome. Veja só que coisa engraçada. Se eu clico no ícone, o objeto é selecionado. Uma vez ele estando selecionado, então, cliquei no ícone, ele é selecionado. Uma vez estando selecionado, eu clico no nome. Ó, e habilito, veja que legal, eu cliquei no nome. Deixa eu repetir aqui pelo seguinte, alguns elaboradores, eles gostam de dizer que você tem que dar 2 cliques no nome. Se você der 2 cliques no nome e esses 2 cliques forem rápidos, a pasta abre, porque é duplo clique. Tanto faz se você dá clique duplo no ícone ou dá clique duplo no nome. Se você dá 2 cliques rápidos, a pasta abre. Então, é só para lembrar vocês do seguinte. Dá um clique para selecionar. Esse clique para selecionar pode ser feito no nome ou no próprio ícone. Agora, o clique de habilitação de renomear é para ser dado no nome. Aí você vem aqui, um clique, a pasta já está selecionada. Um clique no nome já habilita para você renomear. Aí eu vou colocar aqui o meu amigo Pablo Jamilk, professor de português também. Vou botar aqui o nome do Pablo e vou dar Enter para confirmar. Ok? 4 formas de executar o comando renomear. Eu testei tudo isso com pastas. Isso serve para arquivos? Sim, isso serve para arquivos. Agora veja que detalhe engraçado. Quando você manda renomear um arquivo, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar na apostila e vou clicar no nome, certo? Olha o que aconteceu. O Windows é esperto. Ele já deixa selecionado para alteração apenas a parte do pré-nome do arquivo. Ele não deixa ou não sugere, não permite inicialmente que você altere a extensão. Aí eu vou trocar de apostila para livro. Pronto. Ah, então quer dizer que a extensão está proibida de alterar. Não, eu posso vir aqui e apagar e fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser com a extensão, não tem problema, certo? O que acontece é que o Windows inicialmente não deixa isso acontecer, certo? Então, repito, um arquivo que você altera, um arquivo que você tenta renomear, é proibido alterar a extensão? Não é proibido alterar a extensão. O Windows apenas seleciona ou deixa selecionado a parte do prenome. E aí você altera rapidamente a parte do prenome. Vou fazer de novo com o Excel aqui. Selecionei, vou apertar F2. Olha o que ele fez, só deixou ou só, sei lá, sugeriu alterar o tabela.xlsx. Aí você bota um outro nome qualquer, como, sei lá, relatório. E dá Enter para confirmar, ok? É proibido alterar a extensão? Não, não é. Mas também não tem sentido. Não existe sentido em alterar a extensão, certo? Por que eu vou explicar isso? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou trocar a extensão do arquivo livro.docx. Eu vou selecionar aqui o arquivo, apertar F2 no meu teclado e vou fazer o seguinte. Vou chamar ele de livro.xlsx. Eu estou alterando a extensão. Vou dar Enter. Aí, ó, o Windows dá uma mensagem que é o seguinte, ó, tem certeza que quer mudar a extensão do arquivo? Se ela for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Aí eu vou dizer que sim, teimosamente, vou dizer que sim. Olha que legal, o ícone muda. A roupagem do arquivo muda. Ele era um arquivo do Word e agora ele é um arquivo aparentemente pertencente ao Excel. Mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte. Muita gente acha, João, você acabou de converter um arquivo do Word em arquivo do Excel. Eu fiz uma conversão de um arquivo docx em um arquivo xlsx. Não, eu não fiz a conversão. Ao alterar o nome, o Windows dá a roupagem que acha que deve dar pela extensão, certo? Então assim, a extensão é xlsx. O Windows entende que todo arquivo que tem extensão xlsx é do Excel. Então o Windows dá a roupagem do Excel. Essa roupagem é visual. Esse ícone é só um enfeite, certo? É só um enfeite. Esse arquivo internamente continua do mesmo jeito. É como se você pegasse um livro, imagina, você pegasse um livro, 50 tons de cinza, né? Um livro bem
como é? Censura livre para todas as crianças, um livro leve, tranquilo, infantil. Aí você pega os 50 tons de cinza e você coloca uma capa nesse 50, vai lá na livraria e faz essa trollagem, né? Faz essa pegadinha de 1º de abril. Aí você coloca assim, 50 receitas de carne de cordeiro. Pronto. Você alterou a capa. Você não alterou o conteúdo, você não converteu o conteúdo. O conteúdo continua sendo o que ele é, mas a capa... Então, isso vai enganar as pessoas. A quem quiser comprar o livro 50 receitas de carne de cordeiro, vai comprar esse livro pensando que está levando esse conteúdo, quando na verdade não é. Então, quando você altera a extensão, você não converte. Esqueça, alterar a extensão de um arquivo não é convertê-lo. Alterar a extensão de um arquivo é alterar o sobrenome dele. Com isso, o Windows, que é o, vamos dizer assim, é a justiça, o Windows entende que o tutor, que o responsável legal por esse arquivo é o Excel. Aí toda vez que você der 2 cliques aqui, toda vez que você der 2 cliques nesse arquivo, o Windows vai achar que tem que abrir no Excel, quando na verdade o conteúdo desse arquivo pertence ao Word e só o Word entende. Aí quando você tentar abrir um arquivo desse no Excel, o Excel vai dizer que não consegue abrir, que dá problema, que desculpem, que o conteúdo não existe, certo? Como esse arquivo foi criado do zero, né? Como ele foi criado do zero, é provável que ele não tenha nada e aí o Excel consiga abrir. Mas se ele for um arquivo do Word contendo alguma coisa, se for um arquivo do Word que tenha conteúdo, ao substituir a extensão, esse arquivo vai ser rejeitado pelo Excel. O Excel vai tentar abrir, porque XLSX significa, ó, isso aqui significa pertenço ao Excel. Sou filhote do Excel, sou aberto pelo Excel. Mas não adianta essa extensão dizer isso se você chega aqui, dá duplo clique, e quando o Excel tenta abrir, na verdade o conteúdo é ilegível para ele, certo? Então, dá para mudar a extensão? Dá. É o que eu vou fazer de novo. Vou apontar de novo para cá. Então, vou dar um clique no nome, já estava selecionado, né? E vou voltar aqui o nome para DocX. Ok. Desculpem, meus amigos, a minha garganta está realmente ruim. João, um arquivo pode não ter extensão? Pode. Eu posso chamar esse cara só de livro, certo? Ó, vou aqui, dei um clique, chamar o cara só de livro. Sim, ok, sim. Aí o Windows muda o ícone dele porque o Windows não consegue identificar quem é o pai da criança. O Windows não consegue identificar quem é o programa que deve abrir esse arquivo. Aí ele recebe esse ícone assim, de folha em branco, certo? Uma pasta pode ter extensão, por exemplo, a pasta teoria pode ter extensão? Pode, eu dou um clique nela aqui para renomear e vou chamar de docx, certo? Aí, teoria.docx. O problema é que quando você escreve numa pasta uma extensão, isso não tem sentido. Não tem, na verdade não é que não tem sentido, a palavra certa é não tem valor. Não faz diferença. Você chama a pasta de teoria.docx ou você chama a pasta de teoria.pasta. Você vai botar o nome aqui, né? Vamos chamar de teoria.pasta. Ou PST, se você quiser, PST, certo? Pronto, tá aí para dizer que é uma pasta. Tanto faz. E você percebe que quando eu mando renomear, ó, ele seleciona tudo. Porque ele não percebe diferença no que tem antes e depois do ponto. Quando é um arquivo, ele percebe a diferença. Ele sabe que depois do ponto é a extensão que identifica o tipo do arquivo. Aqui não. Para ele, isso aqui, todo gato é pardo. Qualquer caractere que você escreva aqui, com ponto, sem ponto, com o que for, ele vai aceitar como sendo o nome, o pré-nome do objeto, certo? Então, pastas podem ter extensão. Você pode escrever ponto alguma coisa numa pasta, mas isso não é considerado extensão. Isso é considerado parte do nome, somente. Certo? Lembra das regras de renomear? As regras para nomenclatura de arquivo, você não pode usar 9 caracteres proibidos. Isso tem numa das aulas que a gente viu logo no início. Você não pode usar colchetes, você não pode usar sinal de maior ou menor. Aliás, desculpa, colchetes você pode. Você não pode usar sinal de maior ou menor. Você não pode usar barra, barra invertida, barra vertical, asterisco, exclamação, interrogação, aspas e 2 pontos, certo? Você não pode utilizar. Então, se eu tentar aqui, por exemplo, renomear essa pasta teoria, dei um clique no nome, eu vou renomear a pasta teoria para docs barra, não posso.
docs barra, eu tentei botar barra, mas não posso, certo? O Windows não deixa eu usar esses 9 caracteres e também tem aquele limite do Windows de 260 caracteres com o caminho completo e que aqui no Windows 10, em alguns casos, no Windows 10, nas melhorias, eu posso ter até bem mais do que isso, milhares de caracteres. Então, tem certos limites. O tamanho hoje não é muito preocupante, certo? Agora, esses 9 caracteres, realmente, a gente não pode utilizar. Outra coisa, para finalizar o renomear, é lembrar, não pode haver 2 objetos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Ora, nós estamos aqui dentro da pasta Windows 10, né? Que é uma pasta que eu criei. Então, olha só, eu estou aqui dentro da pasta Windows 10 e eu tenho aqui 4 pastas e 2 arquivos. Obviamente, nenhum deles tem nome igual, nenhum. Então, todas as pastas, todos os objetos aí têm nomes diferentes. Se eu tentar colocar um nome igual, eu vou ter problemas. Quer ver? Eu vou tentar colocar o nome desse arquivo como docs, certo? Você vai ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é isso. Os 2 objetos já existem, então vamos ter um problema aqui pelo fato de os 2 objetos já existirem, certo? Mas eu vou tentar fazer isso aqui agora, ó. Pronto, eu vou clicar aqui, clicar no nome e vou digitar docs, certo? Opa! Olha só. O aviso é o seguinte, existe uma pasta com o mesmo nome do arquivo especificado, especifique outro nome. Acabou, não tem essa de, por favor, faça isso. Especifique outro nome. Uma pasta e um arquivo não podem ter o mesmo nome. O mesmo nome exato. Ah, mas se for livro docx? Bom, livro docx, certo? Ou docs.docx, pode ter tranquilamente, porque docs.docx não é igual a docs, certo? Então o Windows não deixa, eu vou cancelar aqui o ato, ele vai voltar a se chamar livro. Agora olha que interessante, eu vou trocar essa pasta Pablo para docs. Vou tentar renomear uma pasta para docs. A diferença do que vai acontecer aqui é que são 2 pastas. Quando são 2 pastas, o Windows dá uma outra opção, além de cancelar. Ó, veja só, este destino, ou seja, a pasta em que eu estou, o Windows 10, já existe uma pasta chamada docs. Se houver arquivos com os mesmos nomes, você será indagado se deseja substituí-los. O que é que você está fazendo? Note, ele não perguntou se você... Ele não está dizendo que você não pode trocar. Ele está pedindo, quando você tem 2 pastas, e tenta renomear, eu tenho uma pasta chamada docs e eu tenho uma pasta chamada Pablo. Eu quero transformar a pasta Pablo em docs. Ele não vai deixar que as 2 existam com o nome docs. E não está te proibindo de fazer o processo. Ele está oferecendo outra sugestão, que é essa aqui, ó. Mesclar 2 pastas, Pablo e docs. Eu quero transformar Pablo em docs. Eu não posso ter 2 pastas docs, mas ele está sugerindo mesclar as 2, ou seja, ele está sugerindo transformar 2 pastas, certo? Eu tenho 2 pastas com nomes diferentes, ele está sugerindo transformar uma só, transformar as 2 em uma pasta chamada docs. Sabe o que vai acontecer? Se Pablo tiver 10 arquivos e docs tiver 20, na hora da mesclagem vai acontecer de ter uma pasta docs com 30 arquivos, exatamente. O conteúdo de Pablo e o conteúdo de docs se fundirão numa única pasta chamada docs. E ele já avisa aqui que se houver arquivos com nomes iguais, a gente vai ser indagado se deseja substituí-los ou não. Então, o que vai acontecer? Eu estou tentando levar Pablo para se transformar em docs. O que estiver em Pablo para dentro dessa nova pasta, o que estiver em Pablo vai substituir se você confirmar em cada indagação. Por exemplo, dentro de Pablo eu tenho um arquivo chamado relatório. Dentro de docs eu tenho um arquivo chamado relatório. Certo? Então, quando eu transformo o Pablo em docs, o que está em Pablo vai ser jogado para docs, para mesclar a pasta. E o relatório vai ser perguntado, João, aqui em docs já existe um arquivo chamado relatórios. E Pablo está trazendo um arquivo chamado relatórios. Deseja substituir o que está em docs pelo que está vindo de Pablo agora, já que Pablo vai se transformar em docs também, você vai ser indagado arquivo por arquivo sobre isso. Ok? Então, se você quer 2 pastas com o mesmo nome no mesmo local, se você tentar fazer isso de alguma forma, o Windows sugere que você mescle as pastas transformando em uma só. Eu vou mesclar aqui, eu vou confirmar a mesclagem com vocês, para vocês verem. Ó. Quer mesclar? Quero. Pronto. O que vai acontecer é,
nós não temos mais 4 pastas. Nós não temos mais atalho, teclado, botão direito, Docs e Pablo. Pablo se transformou em Docs, mesclou-se, fundiu-se a pasta Docs. Ok? Bom, eu acredito que a gente tenha visto toda a gama do que podia ver sobre renomear. Chegou a hora agora de você ir para o seu material de apoio. O seu material de apoio tem o seguinte: no capítulo de Windows 10, você vai estudar justamente o tópico renomeando uma pasta ou arquivo. Todos os detalhes que a gente viu estão no tópico renomeando uma pasta ou um arquivo. Alguns detalhes eu trouxe aqui no vídeo a mais, alguns detalhes a mais você terá lá, certo? Então não deixe de ler o material. E depois de ler o material, você vai tentar fazer as questões 23 e 24, que trabalham exclusivamente com o ato de renomear, ok? Depois dessas questões 23 e 24, se você acertar todas elas para enriquecer, para esquentar, saber se entendeu direitinho, aí você pode testar questão de prova à vontade, que você vai ver que é tranquilo esse tópico, ok? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez pela participação. No nosso próximo vídeo nós vamos ver como excluir arquivos e pastas e alguns detalhezinhos interessantes sobre a lixeira. Um abraço.